Bom dia para você, Sardenberg. Bom dia, Milton. Olha, sobre esse caso aí de Belo Horizonte. Caso de Belo Horizonte, esses casos eles têm se repetido, né, há tanto tempo em São Paulo, no Rio e outras capitais, né, que é essa reação de manifestantes de colocar fogo em ônibus, né? Isso cabe na lei antiterrorismo, cabe na lei de segurança nacional, né? E é impressionante como não tem pessoas presas por causa disso, nem cumprindo pena. Geralmente promovidos por grupos criminosos, né, que tem algum poder, algum direito lá atacado e que reage dessa maneira, usa a população inclusive dessa maneira, ou força para esse tipo de ação. E tem os famosos black blocs, né? Que também participam nas manifestações para queimar ônibus e tal. Lá no Rio de Janeiro você... Mas é diferente do que aconteceu em Belo Horizonte. É diferente do que aconteceu em Belo Horizonte, mas o crime é o mesmo, é tocar fogo em ônibus. Tocar fogo em ônibus devia ter alguém, as pessoas tinham que ser presas por causa disso, né? Você tem manifestantes lá no Rio de Janeiro, na manifestação em frente à Leste, tocaram fogo em ônibus também. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, ninguém foi preso, ninguém foi condenado e tal. E mesmo quando as pessoas são presas, o processo não segue, não há uma condenação, né? Então pode, né? Então fica liberado. Esse é o problema dessa história, né? Você falou aí do Rio de Janeiro, dos problemas, inclusive, que o Rio de Janeiro vem enfrentando e que deveria ser discutido pelo STF ontem, mas se adiou por 30 dias a decisão sobre socorro financeiro para o Estado? Qual é o impacto disso? O nosso tema, o impacto é positivo, né? Porque o que o governo do Rio de Janeiro queria era um absurdo, digamos assim, um absurdo em termos de política econômica e um absurdo jurídico, né? Que é o seguinte, existe um acordo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro feito entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro. Mas esse acordo que foi firmado entre os dois executivos, né? Esse acordo, ele é ilegal, para dizer em todas as palavras, né? No momento, ele é ilegal, pois ele prevê duas coisas. Ele estabelece que o governo federal dará um perdão à dívida atual do governo do Rio, não cancelando a dívida, mas cancelando as prestações por 36 meses. Quer dizer, o Rio, então, que deve dinheiro para o governo federal, é devedor, ele deixaria de pagar as suas prestações por 36 meses, isto é, 3 anos sem pagar nada. Depois voltaria a pagar numa escala progressiva. E, além disso, o Rio teria autorização para contrair novos empréstimos, né? Então, não paga a dívida antiga e adquire e toma novos empréstimos, inclusive nos bancos públicos. Ora, isso, pela lei vigente hoje, é ilegal, completamente ilegal. A União, o governo federal, no caso, não pode refinanciar a dívida dos estados e municípios, está lá, a proibição é explícita na lei de responsabilidade fiscal. E um estado que está inadimplente, que é o caso do Rio de Janeiro, não pode tomar dinheiro novo. E, sobretudo, no caso do Rio, que excedeu todos os limites de endividamento e de níveis de pagamento, a proporção, né? O pagamento, a folha do pessoal não pode passar de tantos % da receita, conforme diversos critérios, e o Rio está estourado. Então, o acordo firmado entre o governo federal e estadual é ilegal. Ele não pode ser viabilizado porque a lei atual impede. O que o acordo pressupõe é que o governo federal e o governo estadual enviarão projetos de lei ao Congresso, no caso do governo federal, e à Assembleia Legislativa do Rio, no caso do Rio, mandando projetos que mudem a atual legislação e permitam essa operação, né? Apliquem mudança na lei de responsabilidade fiscal, permitindo esse refinanciamento nessas circunstâncias e mudanças na Assembleia Legislativa do Rio, permitindo que o Rio tome medidas de contrapartida, como a privatização da Companhia de Água e Esgoto, e aí corte em investimentos, corte em salário, redução de folha e tal, papapá. Entende? O que o Rio pediu foi que o Supremo Tribunal Federal desse uma liminar mandando antecipar os termos do acordo. Quer dizer,
O Rio teria direito a todos os benefícios do acordo antes das contrapartidas e antes de aprovada a mudança na lei. Quer dizer, em outras palavras, o que se pediu ao Supremo Tribunal Federal foi que autorizasse uma ilegalidade. Autorizasse, aliás, um conjunto de ilegalidades, né? E o Supremo Tribunal Federal, que aliás nem devia discutir o assunto, quer dizer, na nossa opinião, o fato do ministro Barroso topar discutir o assunto já é uma coisa meio sem sentido, porque toda aquela história ali é ilegal. Aí o que ele fez foi o razoável, falou, olha, vocês vão lá, tratem de aprovar as respectivas legislações e voltem aqui daqui a 30 dias. Tá bom. É isso. Fez o óbvio, né? Quer dizer, e se a Assembleia do Rio e o Congresso Nacional não quiserem aprovar, não vai ter acordo. Isso é importante, inclusive, como parâmetro para os demais estados que estão em situação difícil, né? Porque se valesse o acordo para o Rio antecipadamente, todos os estados em dificuldades pediriam a mesma coisa, a antecipação dos benefícios sem aplicar as medidas de contrapartida. E aí você sabe como é que é, né? A gente sabe o que acontece. Você pega o dinheiro, você esquece, né? Até porque conhecemos o histórico do país em que vivemos. Muito obrigado, Sardenberg, até mais. Até mais, tchau, tchau. Vamos para o repórter.